Já a seguir não perca o segundo trabalho de Hércules, um podcast onde calha para matar saudades da infância. Sérgio e Duarte. Bem-vindos a mais um episódio do segundo trabalho de Hércules. Eu sou o Duarte. E eu, o Sérgio. E hoje vamos ter um programa sobre algo que é muito querido para mim. Algo que está muito associado à minha pré-relação contigo, ou seja, antes de te conhecer, está muito associado àquilo que eu tinha e aquilo que me destacava e aquilo que me marcava mais. E algo que me serviu de quase um ponto de viragem dos brinquedos que tinha quando era mais criança, com os restantes brinquedos. Mas um ponto interessante é o ponto de ligação, um dos pontos de ligação que tenho contigo quando eu entro no externato. Sim. Que é não faças suspense. Os Masters do Universo, conhecido como He-Man e os Masters do Universo. E tu tiveste figuras, muitas figuras dos Masters. Tive muita coisa dos Masters. Posso dizer que aquela primeira vaga eu tive na totalidade. O chamado 8-pack, que incluía o He-Man, o Skeletor, a Teela, o Stratos, o Merman, o Beastman. Tive o Castelo de Grayskull e o Wind Raider e o gato do He-Man, mas depois, quando a linha avança para figuras mais excêntricas e mais até de ficção científica, eu já estava menos presente e volto depois para um bocadinho para a reta final e para os anos dos Snake Man. Mas eu não tive tanta coisa como tu tiveste, especialmente no domínio dos playsets e veículos. Eu tinha a vantagem de ter um pai de viagens que permitiu-me de ter muitas coisas que não tinham saído ainda, que estavam para sair, para além de ter muitas coisas ou seja, tinha um conjunto grande de peças, porque o meu pai reunia estas peças todas, estes brinquedos todos, estes objetos todos, juntava-os todos e entregava aos meus familiares, imagina o Castelo de Grayskull o He-Man a outro, o Skeletor a outro, e eu de repente recebia no Natal, tudo. Estamos a falar, eu lembro-me do Natal, não consigo precisar se é o de 86 ou 87, eu sei que ainda não tinha visto a animação, isto é a primeira coisa, porque eu tenho uma vaga ideia de mais tarde ver a animação e de repente, são as figuras que eu tenho, os brinquedos que eu tenho. Eu lembro de agarrar o castelo, estás a ver? O castelo depois fechava, tinha aquela pegazinha para levar. Eu lembro-me de ter já muita coisa, e lembro do Natal repleto de brinquedos, mesmo uma quantidade parva. Eu tive, além dos tais que tinham sido o 8-pack, ainda tinha alguns como tinham sido notas Wave. Tive o que saltava, o Ram, tive outros veículos, tive outros vilões ao mesmo tempo. Eu lembro que foi um Natal muito recheado, e na altura era uma coisa que para mim mudou todo o tipo de brincadeira. Eu brincava com Lego, eu brincava com Playmobil, não tinha, ou seja, as brincadeiras eram sempre muito reduzidas ao nível do universo, não é? Ou espaço, ou cowboys, e de repente tem um universo que me puxou muito pela imaginação, com castelos quase medievalescos, figuras, com monstros, armas, tudo aquilo, e isso para mim foi um mundo novo. Para mim foi mas para ti e para a geração toda, não é? Sim. Os Masters of the Universe foram inigualáveis enquanto pioneiros do que é para nós hoje uma action figure. Completamente. Com história por trás, com todo o tipo de veículos, com todo o tipo de cenários. E é conhecido na história que a Mattel ficou sempre com um amargo de boca por não ter conseguido comprar a licença, ou por ter rejeitado a compra da licença de Star Wars. O George Lucas chegou a contemplar a Mattel, mas a Mattel, que sabia que não iam poder ter figuras prontas a tempo do lançamento do primeiro filme da Guerra das Estrelas, rejeita a aquisição da licença. Quem compra a licença para o Star Wars é a Kenner, que consegue um sucesso nunca antes visto com action figures. Exato. E a Mattel começa a tentar fazer compras de licenças, nomeadamente a do Conan.
Ok. E quando nós hoje vemos os primeiros desenhos do Mark Taylor e de outros ilustradores que estavam dentro da Mattel, percebemos que é aí que está a raiz dos Masters of the Universe. Acontece que, como o filme do Conan é um filme muito violento e com nudez, um R-rated movie, a Mattel percebe que não vai poder comercializar os brinquedos a crianças de 5 e de 6 anos e retira-se da compra, mas não quer desistir dos produtos que já estavam a ser magicados pela equipa criativa e decide avançar com o seu próprio universo. Exato. Vamos meter toda a atmosfera homoerótica de figuras musculadas, usam tangas e sapatos, não é? Todos muito musculadões, com corpos oleados. Isto estou a dizer, mas eu tive a coleção toda. Às vezes fiquei a ponderar-se. Mas é interessante ver nesse ponto de vista toda aquela não conseguirem uma licença e transformarem num universo que de repente é um universo gigantesco, porque eles pegam, como estás a dizer, pegam nessa franchising e adaptam essa franchising com temas, ou seja, não é só bárbaros, não é? Temos o lado cósmico e o lado depois tecnológico. Sim. E misturam isso tudo bem e oferecem uma linha de brinquedos, para mim na altura inigualável. Era única aquela. Eu acho que a própria Marvel não sabia o que tinha em mãos. Não. Há ali uma mistura de influências entre a arte do Frank Frazetta, os contos do Conan, do Robert Howard, e as aventuras de espada e feitiçaria que dominaram as décadas anteriores, mas eles próprios não tinham nenhuma orientação a dar aos personagens. Disseste Marvel, mas querias dizer Mattel. A Mattel. Exatamente. Bolas. E é até muito comentado nos documentários acerca da linha dos Masters of the Universe, que quando a equipa de marketing da Mattel está a tentar fazer a primeira venda a uma grande cadeia de brinquedos, eu acho que era a Child World ou alguma coisa assim, a cadeia de lojas está muito renitente em aceitar os brinquedos da Mattel porque acha que as crianças não vão reconhecer aqueles personagens e não vão ser particularmente apelativas. E então um dos tipos da equipa de marketing diz algo do género: mas nós não vos dissemos que nós vamos incluir um comic book, uma banda desenhada nas caixas dos bonecos que vai explicar a história toda por trás. Isto era treta, eles pensaram aquilo no momento, ad hoc, e foram para casa produzir. O que eu acho mais engraçado é uma reunião da qual a única pergunta é: mas não há nenhum passado sobre estas figuras e nenhum questiona de estas figuras super musculadonas com arneses aqui à frente sunga ali, toda ali de pelo, isso tudo, ninguém vai questionar isso. Mas também é esse que também estamos a falar, o logo é aquela atmosfera muito Conan, não é? Muito à volta do corpo do Schwarzenegger. Isso também surge um bocado de culto na época, toda à volta da imagem do Arnold. É verdade. É sabido que o corpo do Arnold serviu de inspiração daí que muito rapidamente, à figura do He-Man. Por isso, muito rapidamente, quando eles vendem essa ideia, essa imagem anula todas as outras ideias que a pessoa possa ter. O Senhor Universo, e vamos ter figuras com o corpo do Senhor Universo. Não é? Por isso, provavelmente anula todo aquele lado, como nós estamos a falar, muito homoerótico, porque a gente ao longo desta história vamos relembrar e vamos tocar muito esse lado. E a cultura estava propícia a isso, não é? Sim, completamente. Fossem os pósteres do Frank Frazetta, fosse o Pumping Iron, o documentário sobre os culturistas. Exato. Ali aquele berço dos anos 80 estava preparadíssimo para receber homens musculados de vamos enfiar crianças de 6 anos no ginásio para ficarem em corpos de He-Man. É verdade. Mas acho interessante, porque nós falámos disso há um tempo atrás, de que é exatamente na entrada da Marvel, não é? Ou seja, dos cómics, que alguns nomes destes heróis são alterados, porque mais uma vez este lado da Mattel, da Mattel, não da Marvel. Não da Marvel, porque quem pega nos cómics
quem é que é a autora que pega no título dos cómics? Os que saem com a... Sim. Os mini-comics que saem com os bonecos são da autoria da Mattel. Da Mattel? Ok. Pensava que tinha sido a Marvel ali naquela mistura toda. Não, sim. Os primeiros números são entregues ao Alfredo Alcala, que é um ilustrador genial, um virtuoso, de origem filipina, que é mais conhecido por ter trabalhado com o Alan Moore no Swamp Thing. Exato. Mas ele era um desenhador exímio de velocidade inigualável, que até se conta a história de que quando o Alfredo Alcala foi entrevistado pelos editores da DC Comics e lhe perguntaram quantas páginas ele conseguia fazer por dia, o Alfredo Alcala diz que consegue fazer, aliás, por mês, o Alfredo Alcala diz que consegue fazer 40 páginas por mês. Poxa. E o editor da DC, que achava que o tipo deve estar a não perceber bem o inglês, Exato. foi buscar pranchas do Kubert e do Joe Kubert e outros, e sabes que é este tipo de trabalho que nós estamos à espera. Exato. E ele responde, assim tão simples, então consigo fazer umas 80 por mês. Então estes mini-cómics devem ter sido, eu faço isso no joelho. Sem dúvida, ele deve ter despachado aquilo em 2 dias. Fantástico. E ele é um desenhador incrível. E eu adorava aqueles mini-comics. Todos nós adorávamos aqueles mini-comics. Mais do que todos os outros produtos que a televisão ou a animação tivesse fornecido. Aquele universo mesmo bárbaro de um He-Man que nunca é o Príncipe Adam, como acontece na animação. Sim, porque a animação é um certo downgrade dessa informação dos cómics, porque é tudo muito polido, é tudo muito bonito. É uma infantilização, enquanto os cómics com mais humor. Com mais humor, mas os cómics eram muito crus, muito... Sim. Eu adorava os cómics. Eu tinha aquilo noutras línguas, nunca consegui ler aquilo em português, ou tinha em inglês, ou tinha em espanhol, muitas vezes. Não tinha aquilo nas edições que pudesse ter leitura. Por isso eu nunca percebi muita história por trás. Na altura também estava a aprender a ler, por isso eu juntava mais a continuação. Tu tens não ter as edições portuguesas que a Concentra e eu trazia tinha uma certa imaginação à volta do que é que estava ali a passar naquelas histórias. O cómic é muito surpreendente para quem está habituado ao canon lançado pela série de animação. Exato. Ali o He-Man é um bárbaro que sai de uma tribo primitiva. Exato. Atrás de uma lenda, de um castelo de Grayskull. O Skeletor é uma criatura de uma outra dimensão que está perdida no planeta de Eternia e que tem a ambição de juntar as duas metades de uma espada do poder. Exato. E que juntando as duas metades conseguiria abrir um portal que traria um exército de Skeletors semelhantes a ele para conquistar o planeta Eternia. O Man-at-Arms, por exemplo, é apenas um de uma tribo de guerreiros que ajuda o He-Man na sua jornada. Exato. Tudo ali é muito diferente do canon que depois animado. A animação nos vai dar. Sim. Ao ponto que essa coisa das duas espadas, eu nunca me apercebi disso. Nunca me apercebi. Eu lembro de uma vez de uma conversa contigo e tu teres-me falado disso. E eu acho que disse, sim, com aquele olhar de o que é que este gajo está a dizer? E lembro-me de falar, para juntar a espada do He-Man ao Skeletor. Eu tinha as duas figuras, é a parte mais de abrir os olhos disso. Eu tinha as duas figuras e nunca pensei, deixa-me lá ver se isto dá para juntar. E dava. Eu nunca juntei isso, e nunca tive essa ideia. E isso... Como te disse, nunca apareceu na animação. Isso foi abandonado na animação. Exatamente. E eu tenho uma teoria minha própria acerca de porque é que ela é abandonada para a animação. É que quem pega na animação é a Filmation do Lou Scheimer. Com uma história muito parecida à que acontece com os mini-comics. É na altura em que a Mattel está a tentar fazer vendas dos Masters of the Universe para a Toys R Us. Exato. E a Toys R Us percebe, porque os mini-comics já estavam a ser produzidos, que a bota não batia com a perdigota, porque eles queriam vender figuras para crianças de 5 anos que na maioria dos casos não saberia ainda ler. Então ter os mini-comics dentro das caixas não era particularmente sedutor para a Toys R Us. E é nesta altura que o tal membro da equipa, o mesmo dos do marketing da Mattel, diz: nós não vos falámos que vão haver 2 episódios de 1 hora especiais para a televisão.
E aquilo foi inventado naquele momento para convencer o Toys R Us a adquirir os Masters of the Universe. Eu estou a imaginar a quantidade de pânico que tem sido nessas reuniões, o gajo sair e a pessoa tipo, ok, tu acabaste de vender uma ideia de que nós não temos nada, temos que agora em X tempo fazer uma animação de 2 horas e conseguiram. Isto é um filme dos anos 80, tipo Michael J. Fox. Isso dava um filme que chegou à empresa e se fores ver, é um ideal de um filme. Eu adorava ver esse filme do gajo de marketing que entra e diz: pá, e se a gente tivesse um livro de cómics e tu imaginar as cabeças de ok, tudo bem, ok, passaste o limite, fizeste os cómics, passaste o limite, ok, tudo bem, não voltes a fazer isto outra vez. E quando o gajo vai todas as horas e diz: não, os cómics é old school, vamos arranjar uma animação. E eu estou a imaginar a equipa, tipo, este gajo está-nos a afogar, e na verdade não estava a afogar, estava a criar uma galinha de ovos de ouro, porque os Masters e os Masters of the Universe são uma galinha de ovos de ouro, tirando a Barbie e a Mattel, é algo que deu muito dinheiro à própria marca, à própria Mattel. E esta ideia de produzir, na altura, o que iam ser apenas dois filmes de 1 hora, contornava uma lei recente na América que impedia a publicidade para crianças na televisão. Exato. Então a ideia era, então por que não fazer uma séries de animação que fossem no fundo anúncios full-time para uma linha de brinquedos. Exatamente. Eles achavam que iam perder até dinheiro com a animação, achavam que serviria só para convencer as lojas a fazerem compras. Mas na realidade a série de animação torna-se um sucesso em si mesmo. Mas dizia eu, a série de animação abandona a ideia das duas metades da espada do poder, porque o Lou Scheimer e a Filmation já tinham uma série que era o Black Star, da qual eu não sei se tu chegaste a ter algumas figuras, também foi comercializada aqui, e eu não tive mais do que um vilão ou 2. Lembro-me disso porque me lembro de umas peças de plástico transparente que estavam incrustadas no peito dos personagens, e houve versões que permitiam iluminar esse não tive nada plástico, mas isso não interessa. Mas o Black Star era um astronauta americano que tinha, o John Black Star, uma coisa assim, que tinha ficado perdido no espaço e encontrado um mundo primitivo, muito mais perto do mundo tipo Conan, bárbaro, com guerreiros e essa história já usava o truque das duas metades de uma espada do poder. Por isso o Lou Scheimer não quis repetir a mesma história para a animação. Para a animação. Ok, isso é interessante. Eu, como disse, eu nunca juntei as duas espadas porque eu via através da animação, e a única coisa que a espada para mim fazia era abrir a porta do Castelo de Grayskull. Eu adorava esse playset, foi como já disse anteriormente, foi um dos meus primeiros playsets. Tive algumas coisas do Playmobil, não é? Mas nada se comparava com o tamanho e com a possibilidade que aquele playset permitia. Primeiro, antes de mais, o Castelo de Grayskull nunca para mim foi o Castelo do He-Man, mas sim o Castelo do Skeletor, ao ponto que eu sempre vi o brinquedo como o Castelo do Skeletor, em que tu punhas a espada na fechadura para abrir a boca da caveira, não é? Que tinhas acesso. No momento em que tu abrias o playset, não é? Porque o playset fechado era um castelo medievalesco, com a frente e costas, e quando tu abrias tinhas acesso ao interior todo. E o interior, mesmo na entrada do interior, tinhas logo uma masmorra em baixo, com os bichos assim, todos horríveis e isso tudo. Há pouco tempo a Super 7 faz um tapete que ainda hoje eu adoro. Pai, fantástico, que replica esse autocolante, no fundo, com as grades da masmorra, com os tentáculos e as mãos a sair. Por isso, o He-Man para mim, antes de mais, não aprisionava ninguém, não era uma figura boa. Depois subias umas escadas, que era uma coisa engraçada, que era, pedias-te para umas escadas, não era lá para subir a coisa. E depois lá em cima tu tinhas a sala do trono, que tinhas uma cadeira que ao rodar abria um alçapão que estava por baixo de um tapete. E mais uma vez o He-Man não tinha alçapão. O alçapão é algo que é dado aos teus aos maus, não é? aos vilões é que tinham os alçapões para prender os bons da fita. Mas sabes, tu não estás sozinho nisso. Sim, eu sei. A própria equipa da Mattel não fazia ideia do que fazer com aquelas
com aqueles personagens e Foi com tipo aqueles de Marvel, de playsets. certeza absoluta. Por exemplo, o Rudy Obrero, que é o pintor que fez as ilustrações para as caixas Sim, do sim, Castelo sim. Grayskull, do Wind Rider, do Exato. Battle Cat, ele próprio está a trabalhar uma tela branca. Ele não Exato. sabia. Nós podemos analisar na pintura do Castelo Grayskull que, por exemplo, o Stratos está a combater ao lado das forças do Skeletor. Exato. O Skeletor está a dominar o O Castelo Castelo Grayskull. Grayskull, exatamente. Para mim, o caso mais interessante de todos é a caixa do Battle Cat. Há ilustrações do Battle Cat que mostram que o Cringer, ou aquele gato do He-Man, não é o único gato daquele género Battle Cat, em Eternia. Há outros Battle Cats que são também cavalgados pelas forças do Skeletor. Aquilo é simplesmente um animal comum em Eternia que era usado na guerra. Pois, porque o Battle Cat sai na primeira linha e só o Panther, que é o Battle Cat, não é que é a pantera do Skeletor, que neste caso tinha um Flocking, que era fantástico, aquela figura, vai ser só na segunda edição. Por isso, quando eles criam as primeiras caixas, não têm qualquer noção do que é que vai sair nas próximas e fazem isso. Ao ponto que entrava na minha contradição quando eu construía o Castelo Grayskull. Eu tinha o avião, ou seja, aquele avião em forma de pássaro, que era que era o Talon Fighter, que era aquele forma, e tinha uma estrutura que era colocada em cima do castelo, ou seja, dentro de uma das ameias, dentro de uma das torres, que servia. E eu ficava aquilo, tipo, mas se o castelo, como é que ele tem um veículo de He-Man? Não é? Sempre tive essa contradição. Só muito mais tarde, quando entra a Snake Mountain, que tinha um pormenor muito interessante, que fazia-me rir à gargalhada, é que eu percebo, ok, o Castelo Grayskull é do He-Man e a Snake Mountain é do Skeletor. A Snake Mountain tinha um pormenor que eu adorava, que era uma ponte. E nessa ponte eu via as caixas. Foi a única vez que eu via, no centro comercial Alvalade, tinha uma loja de brinquedos e tinha lá as caixas. E eu fui a primeira vez que tive acesso às caixas, a ver as caixas em loja. Coisas que o meu pai não trazia. E o meu pai não trouxe o Snake Mountain, por isso eu tive a noção da Snake Mountain. E foi a primeira vez que eu aprendi uma palavra em espanhol. E para mim é das palavras que eu faltei mais me rir. Claro, com um miúdo de 6, 7, 8 anos, até hoje, qualquer piada escatológica é para rir. É o maior E sucesso. aquilo era uma ponte que era armadilhada. Cuidado com a ponte armadilhada. E o meu pai dizia, e a expressão era uma ponte muito tramposa. E eu e eu comecei a rir. Tipo, e o meu pai dizia, imagina, o He-Man mete ali o piso logo, escorrega. E eu a rir. Sabes que eu tive a mesma experiência e preciso vermos tu com uma figura dos Secret Wars, também da Mattel. Aqui nós comprávamos as figuras que estavam impressas com os cartões em castelhano. E a figura do Constrictor, que é aquela figura que tem os tentáculos, que saem da região dos punhos, também eram tratadas como os Las Trampas. Aquilo dizia qualquer coisa, ele vai apanhar os seus inimigos, os seus adversários com suas trampas. E tu pensavas que a gente tirava cocó às pessoas. E eu me achava um mega cocó do Skeletor, estás a ver ali, e o gajo ia a escorregar. E depois o meu pai, imagina, com estes sapatos cheios de pelo. E eu me riram à gargalhada. E depois é que mais tarde, meu pai, não, em espanhol, trampa ou tramposo, isso é armadilhado ou algo que te vai. Sim, seja, truque. E eu adorava essa expressão. E então vi o Snake Mountain em Alvalade e eu lembro que sempre passava nessa loja, fazia questões de olhar e ver lá está, uma coisa muito tramposa. E eu adorava isso, adorava. E agora diz-me que relação é que tu desenvolveste depois com a animação, quando ela começa a passar aqui na RTP? Eu basicamente a animação é um bocadinho caneta de cromos. Tenho isto, a figura, tenho esta, tenho aquela outra. Era mais fazer a coleção. Porque havia sempre, quase todos os episódios, havia sempre um personagem novo, havia uma introdução de alguma coisa e eu já tinha estas figuras e eu ia colecionando, não é? Tipo o Feastor, neste caso o Feastor, ou tinha o Prince Adam, depois tinha na coleção, depois tinha muitas figuras que eu depois achava engraçado ter já em forma de brinquedo, e isso para mim era aproximar-me à televisão, ao que estava a acontecer. Eu tenho as figuras do que está a passar na televisão, que é isso que depois acontecia muito estranhamente na escola, que era
eu e tu temos um pormenor que é, nós fazemos anos em agosto não, no verão. O que isto quer dizer é que nós nunca passámos, não dávamos para os brinquedos dos anos para a escola, porque nós... E acontecia, era, no início do ano nós levávamos os novos tojos, depois não íamos levar os novos brinquedos, tínhamos lá os novos tojos, nova mala, novo caderno. E no Natal, para mim, era aquilo que me destacava. Mas esse é o grande problema, que grande parte dos meus amigos, e isso depois foi o que nos ligou, era, grande parte dos meus amigos, os brinquedos que recebiam eram brinquedos que facilmente encontravam-se em lojas de brinquedos. Um carro telecomandado com fios, um carro da Matchbox, um robô, um dinossauro que se transformava, qualquer coisa assim. E eu chegava à escola com imensas figuras dos Masters. Eu lembro de chegar a abrir a mochila e aquilo ser a loucura. É a primeira vez que eu começo a ouvir a expressão, muitas vezes dita por inveja, a famosa expressão de eu só posso brincar com isto agora. Agora é melhor, posso ficar a brincar com ele porque tu podes brincar quando tu quiseres, eu não, porque tu vais lá para casa e eu vou ficar a ver isto. E eu acabava de estar muitas vezes nos intervalos a ver os meus amigos a brincar com os meus brinquedos e a sujarem os brinquedos e trocar-me as armas todas, e eu ficava ali quase, e mexendo as cabeças, a rodar. Eu ainda me lembro de alguns braços que estavam até bastante perros na altura, porque estavam mesmo muito apertados, chegar a casa e os braços já não estarem tão fixos. Eu lembro de ficar danado com isso. Mas isso destacava-me uma brincadeira que os meus amigos viam isso, mas depois não era uma coisa que continuava nas brincadeiras, e a única coisa que continuava a ligar à figura, a uma coleção, era quando dava a animação da coleção. Eu consegui ter a coleção dos Masters quase não, até conhecer. Eu conheço no 5º ano, e na altura já existia os Action Force, e eu já tinha um Action Force, que eram os G.I. Joes, mais conhecidos hoje em dia com os G.I. Joes, e lembro-me de que de repente é na altura que para mim os Masters começam literalmente a morrer. Eu recebi 2 ou 3 figuras dos Masters, sim. Mas não recebi muito mais do que isso após, porque eu só queria fazer G.I. Joes ou Action Force. Eu lembro-me que recebi a série de animação dos Masters of the Universe com uma dose grande de distanciamento. Okay. Eu via, porque todos víamos, e segui uma grande dose de episódios como toda a nossa geração, mas para mim os Masters of the Universe estavam muito mais naqueles mini-comics que vinham com as figuras e nas ilustrações das caixas, dos brinquedos. O universo barbárico, aquela Europa medievalesca que não sabia bem onde se encontrar na história, e isso tocava muito mais do que depois aquela espécie de Clark Kent super-homem que é o Prince Adam e o He-Man, o Orko para ter o humor, o facto do Battle Cat ser na realidade um gato assustadiço. Nada contra na altura, mas havia um distanciamento com o qual eu consumia a série de animação, para quem já estava apaixonado pelo resto do universo. E tu tens figuras que são particularmente queridas na memória da coleção? Eu tenho muitas figuras queridas na minha memória, muitas figuras queridas. Como tu sabes, eu tive bastantes figuras, ou seja, eu não consigo contá-los. Eu lembro que tinha caixas e caixas de figuras, mas tive algumas figuras que me foram muito adoradas. Nomeadamente, tive uma coisa que, pensando bem na história dos Masters, os Masters of the Universe têm uma coisa interessante. É uma das poucas linhas que consegue dar a mesma figura várias vezes, e nós compramos. Eu tinha o He-Man e consegui que os meus pais me oferecessem o Battle Armor He-Man, que era aquele que tinha uma armadura diferente, ou seja, a armadura já não saía, a outra, no momento em que tirasse o arnês para pôr, era horrível, tinhas que morder e puxar, ou com uma agulha, e que nunca mais voltava a ser o mesmo. Mas o Battle Armor era uma armadura física que tinha a possibilidade do símbolo, à medida que o ias batendo, podia ficar com simular os cortes. Eu não tive delas. Não tive do Skeletor, por muita pena minha, não tive do Skeletor. E uma das figuras mais adoradas que eu tive já é uma figura que surge mesmo no final, que é o Mosquitor. O
o Mosquitor já faz parte da Evil Order, ou seja, já faz parte da entrada do Hordak com a She-Ra e as Princess of Power. E eu tive o Mosquitor, que era uma figura que eu adorava, porque tinha onde ele tinha supostamente o símbolo da Horda, aquilo era transparente e tinha um líquido vermelho. E esse líquido vermelho dava para bombear e parecia que ele estava a sugar sangue, e o sangue ficava. Eu adorava essa figura, esse gimmick era fantástico, fantástico. E também tinha um Mossman. Eu sempre gostei do Mossman. Claro. Era um Beastman com um flocking verde. A Mattel fartou-se de reutilizar os moldes de figuras já produzidas. O Mossman não era mais do que o Beastman, mas agora pintado de verde e coberto de um musgo artificial. Exato. E também com um aroma de pinho. Exato. Podia-se pendurar no carro. Exatamente. O Mossman é pendurar no carro. E tu tinhas alguma que também tivesses uma grande paixão? Epá, olha, assim, aquela coisa que bate a saudade são figuras que já nascem um bocadinho mais avançadas na história dos brinquedos. Em 86 e para lá disso, ou mais, que quando surgem um conjunto de personagens chamados Snake Man. Exato. Essa mesmo no final, sim. Já havia um homem cobra, um homem serpente, antes da ideia dos Snake Man, que era o Cobra Khan, que era uma figura que eu comprei muito no início da minha coleção, que tinha ou seja, a especialidade da figura era ter um pequeno depósito de água. Era um ano em que surgem os gimmicks todos. É o Battle Armor, o Fisto, que tem o punho, não é? Que hoje em dia não se pode vender. Não se pode, porque depois da internet falar em Fisto é outra coisa. E depois tens o Cobra Khan, que, como tu dizes, não é? A cabeça do Cobra Khan não era mais do que uma bomba semelhante ao que nós encontramos numa garrafa de perfume ou de água de colónia. Nós enchíamos o depósito com água e depois pressionávamos a cabeça para ele desbichar um borrife de vapor. Eu adorava isso. Eu sei que ia adorar isso. Só que eu tinha a desvantagem de ter alcatifa, e uma casa com alcatifa é nada que pinque, nada que molhe ou nada que seja fogo, por isso não podia ter. Eu cheguei a ter um que era por causa do filme, porque na linha do filme depois saiu algumas figuras. Sim. Era um que tinha um robô que tu tinhas uma roda atrás e rodavas e saía faísca da boca, por isso fora de questão. Era uma figura que parecia um predador. Sim. O filme que era muito pouco parecido a qualquer action figure da coleção. E depois, então, esses Snake Man estão ligados a uma memória muito particular. Eu faço anos em julho, raramente tinha festa de anos porque estava em Cabanas de Tavira, no Algarve, e há um ano em que nem sequer o meu pai lá está naquele dia, calha ele não está no dia do meu aniversário no Algarve, e então a minha mãe leva-me para Faro e dá-me os miminhos todos de dia de anos, leva-me para comer uma pizza e leva-me a uma loja de brinquedos onde me oferece todos os Snake Man. Compra o que quiseres. Era o Rattler, que era uma espécie de cascavel que esticava a cabeça. Eu também tive esse, exato. O King Hiss, era nojento. Que se desmontava o tronco e a cabeça e por debaixo de uma figura humanoide era na realidade um monte de serpentes. Havia, como é que era o outro? Era o Hiss com vários... Não, era o Squeeze. Squeeze com vários S's, que tinham uns braços enormes que enrolavam as outras figuras. E essas figuras ficaram, de facto... não só as figuras regressavam àquele espírito de histórias bárbaras, tipo Robert E. Howard, como ainda por cima tinham essa história pessoal para mim. Eu fiquei sempre com elas na memória. E houve alguma coisa, por exemplo, eu acho que eu e tu temos isso em comum, um dos playsets que mais queríamos ter, que nunca tivemos. Para mim já faz aquela fase em que o meu pai comprava-me já as coisas todas, por isso quando eu queria alguma coisa o meu pai já tinha isso adquirido ou já estava fora da lista porque estava tudo fora, ou seja, já tinha sido tudo comprado, por isso não podia acrescentar aquele, que foi para mim, e acho que para ti também, o Slime Pit. Tu não tiveste o Slime Pit? Não tive o Slime Pit. Mas tiveste Blendy Blue. Tive Blendy Blue. Eu lembro Blendy Blue na tua casa. E mais uma vez,
alcatifa, mandíbula e alcatifa não. E a minha mãe dizia, não, isto que é na alcatifa, depois nunca mais te consegues tirar isto do chão. Para além disto, ficar cheio de pelos. Por isso eu nunca tive o slime pit, mas eu adorava o slime pit, que era o playset mais modesto e mais simples de toda a coleção dos Masters, que era apenas um sítio, parecia um espaço de sacrifício, punhas uma figura lá em baixo, tinha uma cabeça de esqueleto, punhas lá o Blandy Blue, ou o Slime Vet, ou o que fosse, e depois tu abrias a boca e aquilo começava a escorrer sobre a figura que estava lá em baixo. E eu adorava isso era das coisas Eu já te contei que eu comprei o meu primeiro slime dos Masters of the Universe num centro comercial em Alcântara, no edifício do Pingo Doce. Nós subíamos uma escadaria de metal que dava acesso, por fora do edifício, e lá numa loja de brinquedos o meu pai ofereceu-me o meu primeiro slime. Temos que admitir que uma coisa gira dessa altura era as lojas de brinquedos em sítios mais estranhos, ou em cima do centro comercial, ou na rua, ou uma papelaria que tinha os melhores brinquedos. Eu, na minha rua tinha a melhor papelaria de sempre, tinha uma papelaria que dava para comprar dossiês, mas depois ias para o lado e tinhas os melhores brinquedos, Masters no início e depois G.I. Joe no final. E eu adorava isso. O playset do Slime Pit era muito Mas chique. havia um ainda melhor que tu tinhas. E eu tenho esse. Era esse playset eu vou já explicar, chamava-se Fright Zone. E eu na altura eu não tinha. Ele já era, temos que dizer, ele já era produto da era da She-Ra. E do seu arqui-inimigo, o Hordak. Mas eu não conhecia o Hordak. Para mim, o Hordak, não sabia quem é o Hordak. Ao ponto que achava estranho o playset ter tanto o Skeletor como o He-Man a lutar lado a lado e tinham já os Battle Armor. E eu não conhecia a figura que estava lado a lado. E o playset era um playset, mais uma vez, pequeno. Ou seja, depois do Castelo Grayskull e depois do Snake Mountain, surgem playsets razoavelmente muito mais pequenos, tirando o Eternia, que era tipo o grande mega playset que existia. A Eternia que era o playset. Aquilo coroava o Castelo de Grayskull e a Snake Mountain. E juntava-se tudo num... E era tipo fusão. Mas o Fright Zone era um playset que podia ser qualquer outro brinquedo, mas que dava para pôr os Masters. E eu adorava aquilo. Então era o playset que tinha dividido em duas partes. No topo era todo em pedra, simular pedra. No topo havia uma árvore, que eu adorava essa árvore, que tinha um mecanismo de prender as suas figuras. Tinha umas molas que na verdade as molas era para deslargar. Ou seja, tu quando prendias a figura, podias largar, a figura ficava lá presa. Depois cá em baixo havia então dois patamares. O patamar da esquerda, que tinha uma jaula, né, que dava para pôr lá os teus inimigos, ou o que fosse lá aprisionado, e à frente havia um pormenor delicioso. Havia uma gruta e havia um sítio que punhas lá a figura e o pé da figura ficava preso. E era de lá onde saía um fantoche de mão, uma borracha de silicone estranhíssimo, com uma cobra gigante e dentes, e atacava as figuras. Eu adorava esse playset. Foi um dos meus playsets mais... E é uma ideia tão simples. Uma luva em forma de serpente gigante. Exatamente. A tua mão, naquele momento, pode fazer o que quiser. Pode fazer o que quiser, exatamente. Nós chegámos a brincar muitas vezes com aquilo, a fazer as bocas tipo marreta, de para dentro e fazer coisas parvas. Mas era um dos melhores playsets e mais divertidos que eu tinha. E aquilo ainda aguentou muito tempo, a ter mais tempo do que o Castelo de Grayskull nas minhas brincadeiras. Outra coisa que era inevitável para qualquer miúdo que seguisse Masters of the Universe na altura eram os bolos da Panrico. Os bolos da Panrico. Era um bolo de esponja. Era um bolo com uma esponja de chocolate, de nata, com a meio, ou seja, duas esponjas de chocolate, com uma fatia ou seja, recheados com nata, não era? E depois cobertos com chocolate. E aquilo era vendido... Meio marmorado, exatamente. E aquilo era vendido numa caixa, num saquinho até mais resistente, né? Porque tinha... embaixo tinha um papel canelado que segurava o bolo. E o que as pessoas não sabiam, as pessoas sabiam, claro, mas o que se calhar que as pessoas não estão a ouvir, não sabem que lá dentro estava uma figura de plástico. Uma figurinha de PVC, pai, com 2 ou 3 dedos de altura. Enfiada no chocolate. Introduzida dentro do chocolate, literalmente dentro do chocolate. O que dava um trabalhão depois para limpar. Aquilo basicamente era passar em 2 processos, era se ver onde é que o boneco está, comer aquilo com algum cuidado. Quando sentia o boneco, era retirar o boneco e segurá-lo, ou pela espada, ou pelo braço,
tipo, quase como se fosse um objeto de nojo, comer o resto do bolo e depois de segurar o boneco com esse ar de nojo, enfiar o boneco na boca e limpar todo o pedaço de chocolate que existia. Chupar todos os cantinhos. Chupar todos os cantinhos. Eu lembro-me de uma das figuras, uma vez, estar já 3 ou 4 dias e ainda ter lá um bocado de chocolate e ainda ir lá dizer, ainda sabe chocolate. Que nojo. Yeah. Eu limpei todos os músculos, já voltando um bocado mais a meia erótica, limpei todos os músculos e tal, e passar claro, a língua na virilha. Era ali a puxar ao máximo, ainda me lembro. E eles tinham os calcanhares muito pertinhos dos outros, eu lembro de ficar com a língua lá presa nos calcanhares do He-Man. Isto soa muito mal. Nós convivemos com esses bolos muitos anos, porque Sim? passaram por ali o He-Man e os Masters of the Universe, passaram por ali os Thundercats. Thundercats. Lembro-me também de umas naves, umas naves espaciais de plástico, PVC, também pequeninas. E depois, já quando nos conhecemos, na forma de autocolantes. Provavelmente alguém morreu asfixiado. E então foram-se embora as figurinhas de PVC e vieram os autocolantes. Que para mim não era assim tão mau. Porque os autocolantes eram bons. O que não me recordo que era? Ghostbusters, outra coisa qualquer. Pois, provavelmente. Até Pantera Cor-de-Rosa. Pantera Cor-de-Rosa, sim. Mas aquilo ficou muito tempo ficou aqueles bolos. Bastante. Temos de pensar que os Masters of the Universe, além de ter os brinquedos, que foi uma coisa fantástica, que depois, como tu contaste muito bem, há a alteração para os comic books que vinham com as figuras, depois a animação, houve imensas coisas que ajudaram-nos a alimentar. Caderneta de cromos. Tu tiveste a caderneta de cromos também. Com momentos da série. Com momentos da série de animação. Eu lembro de ir ao Rossio com o meu pai. Foi a primeira vez que fui trocar autocolantes. Foi ao Rossio, havia um senhor com os autocolantes todos envolvidos em elásticos. À estação dos restauradores ou então ao Terreiro do Paço, exatamente, onde havia sempre alguém com uma malinha de madeira. E eu lembro-me de ir com com os autocolantes que tinha também enrolados em elástico, e lembro de ir com papel quadriculado com os números que me faltavam e chegar lá e dizer, tem o número 54, número 24, tem. Depois era ou trocavas por autocolantes que tinham os bons, ou compravas os autocolantes. Era assim que se fechavam as coleções. E normalmente era quando já não havia maneira, quando os nossos pais já tinham gasto mais umas 10 cadernetas e tinha sido tudo repetidos, e já estávamos a ter mais repetidos do que autocolantes. E é na altura que os nossos pais diziam, basta, vamos tratar dessa porcaria e fechas lá esta porcaria, já estou farto de gastar dinheiro contigo. Já não basta os brinquedos, não basta os bonecos que tu metes na boca, além do chocolate, e comias de chocolate ao gordo. Na altura não era gordo, mas comia muitos pratos. Mas também não trava muitos bolos em casa. Mas isso era os anos 80 e não havia muitos bolos. Era mais aquela compensação de boas notas, ou do fim de semana, ou de uma festa. Mas olha, eu lembro... outro produto que nós tivemos em comum eram aqueles conjuntos de roleplay com armas e arneses. Tu tinhas qual? Eu tinha o do He-Man. Eu tinha do Skeletor. Era, nós vimos ter sido amigos nessa altura. A porrada. Imagina a minha mãe abrir a porta, nós os dois tronco nu, com um saiotezinho, uma sunga, a bater com espadas de plástico uma contra a outra, comprar umas daqueles sapatinhos com pele de carneiro. Pois é, aqueles das feiras de artesanato. Normalmente eram sempre dadas às meninas. Imagina, estes hoje tinham um futuro de amizade, 30 anos de amizade. Desperdiçámos aqueles kits de roleplay. A minha mãe olhar e dizer, estes rapazes vão ser amigos durante 30 anos, certeza absoluta, a brincar desta maneira, todos suados. Não, mas eu tive do Skeletor e adorava do Skeletor. Eu acho que é por essa razão que uma das minhas coisas hoje em dia que uso muito recorrente e gosto de brincar é o roxo, azul escuro. São sempre tons. Se calhar é devido a essa brincadeira do Skeletor. Sabes que a espada que vinha no kit de roleplay não foi a primeira espada do He-Man que eu tive. Estás a gozar. Eu tive uma. Tu tiveste que brilhava, que tinha luz, tinha pilhas. Eu não acredito. E que se iluminava, mas eu não gostava dela. Estás a gozar? Era a melhor espada. Era porque não era realista. Não é era verde. Tinha um verde fluorescente, um verde glow in the dark, assim, um bocado castanho. Desculpa lá. Não, estás a gozar. Tens uma espada que tem luz, que é som e brilha no escuro e tal. Não, eu prefiro esta de plástico e é pintado de cinzento. Eu fiquei muito contente quando chegou a de plástico com uma cor metalizada
E agora sim é a espada do He-Man. Ai, agora sim, porque tenho um escudozinho aqui à mistura. Agora esta espada que brilha. Um machadinho. Pá, é sério, se eu fosse um amigo, tinha levado essa espada para casa. Tipo, não queres? Pá, eu levo já. Como a gente fazia com os cómics, não é? Quer dizer, ok, eu levo isso para casa. Não queres, levas. Toma lá, podes ficar com ele. Ok, hihi. Não é? Olha, outra coisa que está aqui, que já viste, Exato. é uma coleção de calendários. Tinha aqui o nome de Calendários TV 86, que eram vendidos em carteirinhas a 20 escudos com 3 calendários lá dentro. Isto pela editora Impala. Isso tem o ano dos autocolantes. É o quê? 86? É 86. Ok. E boa. Os calendários têm assim, um pin-up dos personagens todos. E não só dos Masters of the Universe, como também da She-Ra, da Princess of Power. Vou fazer aqui um bocado de movimento ASMR. Para quem não se lembra, a She-Ra era a prima do He-Man. Na altura, a Mattel tentou comercializar o sucesso dos Masters of the Universe para as meninas e criou a She-Ra, também uma série de animação que também passou aqui na RTP. O que é que tu tens aí na mão? Os autocolantes são muito amanhosos, porque este calendário só tem 3 meses. Agosto a outubro. Deixa-me lá quanto é que eu fiz. Isto é 86. Eu fazia anos numa terça-feira. Bolas. De agosto a outubro, ainda por cima, o meu mês de aniversário não passa nesses calendários. Deixa lá ver se estás num Skeletor. Mas continua, enquanto eu vou ver se estás aqui no Skeletor. Mais nada. Diz aqui na saqueta, isto graças ao meu avô, que me juntou a coleção de calendários todos nos envelopes de plástico e guardou também as saquetas onde eram vendidos os calendários. Diz aqui que se podia ganhar valiosos prémios: computadores, jogos de computador, relógios, fatos He-Man e Skeletor e SW Shirts. O que é esse? SW Shirts. Sweatshirts? Sweatshirts, ok. Procura senha. Aqui dentro já cá não está. Não desconhecias uma senha e tu, caraças, fiz no computador. Olha, não estás também no Skeletor. E ainda por cima, estas saquetas traziam aqui um patrocínio. Jazz Paris, a moda no relógio. Desculpa lá. Oh my God, isso é das coisas mais cringe. Se alguém ainda se lembrar de Jazz Paris, diga alguma coisa. Diga alguma coisa, por favor. Então, se for tido familiar da Jazz Paris, por favor, diga mesmo, que a gente quer saber. Eu não consigo encontrar aqui, só consigo encontrar entre agosto e agosto, provavelmente setembro e outubro. Era o que faltava do ano. Exatamente. Mas isto é muito fixe para eu ouvir, que é mesmo verdade. Mais um produto que eu também me lembro da altura eram as edições portuguesas, aqui publicada pelas edições latinas, dos Golden Books. Eu tive um, sim. Estamos a falar de livros quadrangulares que às vezes eram quase BD, mas que eram histórias ilustradas. E eu lembro-me que a arte não era assim particularmente boa, mas as capas eram espetaculares. Temos que descobrir quem é o ilustrador que pintava aquelas capas. Se alguém souber quem é o ilustrador, que diga, por favor. Eu lembro-me da A Cilada, é um dos títulos que eu me lembro, que tinha o He-Man com um barrote de madeira a balroar uma porta que eu imagino que deve ser do Castelo de Grayskull, assim, a apanhar o Skeletor. Queres que essas chaves em casa? Já chegou a espada em casa. Caralho, vou ter que arrebentar esta porta. O He-Man agarrado a um ponteiro de um relógio gigante, como se estivesse a combater contra o tempo. E o tema dessa aula, nunca chego a estar das aulas. E outra coisa que era notório é que aqueles livros também eram outra linha de história que não combinava nem com os mini-comics, que em si mesmo já eram diferentes número por número, mas estes ainda tinham outros elementos da história que também não estavam na animação. Eu tenho uma história divertida sobre isso. Havia uma reunião de marketing, mas noutro sítio qualquer, e houve um gajo que estava lá a falar e estava a dizer: então, estes brinquedos, temos animação que não contradiz nada com os mini-comics, e o gajo de marketing disse: vocês sabem que há um livro. Não, isto é tudo brincadeira. Era outro gajo, era o mesmo gajo de marketing. Vocês sabem que há um livro que não faz nada sentido isto e vão perceber que é o livro original. Os anos 80 surgiu muita coisa estranha. Como muitos brinquedos que usavam a estrutura dos Masters para enganar um bocadinho as avós e as tias. Dizer, mas isto é o He-Man e vou comprar um He-Man para o meu sobrinho ou para o meu neto. E aquilo o material era diferente, o tamanho era diferente, mas os corpos eram muito idênticos, gajos musculados, com capacete sim. E coisas do género. E cabeças de dinossauro. Eu lembro-me de uma linha qualquer, dessas de candonga,
produzidas em Marrocos ou algures numa oficina em Espanha, que tinham um corpo muito semelhante ao corpo de um Master of the Universe, mas depois uma cabeça de dinossauro. A gente tem que fazer depois um episódio só das figuras da Candonga, procurar o que é da Candonga. Concordo, não podia concordar mais. Porque é muito típico. Porque essas figuras da Candonga muitas vezes viviam lado a lado com as figuras dos Masters, ou ias a uma papelaria em que tinha quem não tinha os Masters, mas tinham esses, ou ias à feira comprar. Imagina, ias à praia, comprar uma bola de praia, claro, um chapéu de sol, uma toalha, de praia. E via tudo, mas alguma coisa. Temos que dedicar um episódio. Temos que dedicar as férias de verão e isso tudo. E o que é que tens mais a acrescentar? Achas que precisas acrescentar mais alguma coisa? Um episódio da série de animação. Há um episódio da série de animação chamado The Trouble with Power, o sarilho do poder, em que o He-Man mata um indivíduo, um trabalhador de uma cidadela lá em Eternia, e que fica tão abalado que desiste dos seus poderes, larga a espada do poder e devolve todos os seus poderes ao núcleo de Grayskull. Não disse esse episódio. Mas depois nós descobrimos que foi tudo um ardil do Skeletor. Eu estava a ficar preocupado, tipo, mas como é que isso é um desenho animado, como se morre? Eu fiquei a saber que em Eternia os orcs ou os trolls ou uma coisa, não têm coração. E então é possível simular a morte porque não há bater do coração. O Skeletor dissimula um desses goblins, um desses trolls. O He-Man, num ato de descuido, parte de um portal que o Skeletor estava a construir, que se derruba sobre o tal troll, o tal falso trabalhador, e o Skeletor surge também dissimulado como o irmão ou como o pai desse trabalhador que morre ali e que diz: tu mataste o meu irmão, tu mataste. E o He-Man fica abalado ao ponto de desistir de todos os seus poderes e de largar a espada no fosso de Grayskull. Eu fiquei preocupado como fosse um miúdo de 6 anos outra vez. Tipo, o He-Man matou, como é que o He-Man pode matar? Mas pronto, temos que dar descanso ao Hércules. Acho que sim. Pôr um ponto final ao episódio de hoje. Podemos dar como fim a mais um trabalho de Hércules. E não se esqueçam de nos seguir nas plataformas de podcast e no Instagram @o segundo trabalho de Hércules. Até ao próximo episódio. Até ao próximo episódio.